cognitivo comportamental para adultos e comportamental na infância e adolescência. É pós-graduada em neuropsicologia clínica com formação em tratamento e educação para autistas e crianças com déficits relacionados com a comunicação, embasado na análise do comportamento. Priscila é natural de Maceió, tem raiz santanense e está no sertão há 12 anos, atuando na área clínica escolar, reabilitação cognitiva e avaliação neuropsicológica de crianças e adolescentes. É sócia e diretora administrativa financeira do Instituto Amaro, a tia que ajuda as crianças a organizar-se devidamente que moram na cabecinha delas. Bom, já apareci muito, né, aqui hoje. Agora vamos, né, ao que mais me realiza diariamente, porque eu não vejo a hora passar. Essa historinha do Divertidamente, né, Consertar os Divertidamente, ela foi bem real, ela é bem genuína, é de uma criança incrível que eu avaliei e, né, estamos aí na suspeita, né, nas investigações de altas habilidades e superdotação, a dupla excepcionalidade. E, né, foi essa falinha, né, foi exatamente da pessoinha que, quando eles chegam, né, a gente faz aquele primeiro momento com os pais para escutar toda a história da criança, a anamnese. Eu me preservo a fazer esse momento sem a presença da criança para que seja mais confortável, porque a criança não precisa ouvir tudo o que aconteceu antes dela nascer, nem durante, né? Ela sabe da vida dela enquanto existência. Então, naquele momento, não é confortável, né? Ela pode sim saber, mas no momento mais adequado. Então, quando chega o momento com a criança, aí sim, aí é o dia que a gente começa por esse caminho, que é essa cartinha. A criança recebe essa cartinha, a gente lê juntos, eu explico bem direitinho, né? A partir de agora, iremos iniciar uma aventura para descobrir muitas coisas sobre você. Teremos coisas muito legais a fazer por aqui. Algumas vezes você pode achar que não foi tão legal assim, mas faz parte da nossa jornada. Teremos um compromisso toda semana e cada momento será aproveitado para fazer as coisas diferentes. Tudo isso para descobrir seus superpoderes e também aqueles poderes que ainda precisam de uma ajudinha a mais. Estou muito feliz em ter você aqui, pertinho de mim, vamos aprontar muito juntos. E aí, lendo essa cartinha, eu vou explicando, né, as tarefas, os testes, que uns são legais, outros são chatos. E, no final, essa pessoinha me disse: ah, tia, então a senhora vai consertar os meus divertidamente. Eu disse: é exatamente isso. Então, a frase que marcou e ficou na minha cabeça, porque é a definição mais perfeita para a avaliação neuropsicológica. E o que é, né, uma avaliação neuropsicológica? Segundo Luria, que é o pai da neuropsicologia, para compreender as funções mentais superiores, é necessário estudá-las em sua organização funcional dinâmica, considerando o papel de cada área cerebral no sistema funcional complexo. Em outras palavras, é como se fosse avaliar, eu geralmente gosto de explicar que a avaliação neuropsicológica é um processo de avaliar o seu cérebro em atividade. Não existe um exame de imagem, não existe um exame de sangue que ofereça as informações que a complexidade da avaliação consegue oferecer. E aí, eu costumo dizer que o nosso cérebro é como se fosse uma orquestra. E essa orquestra, ela precisa ter todos os músicos bem alinhadinhos, que tem um maestro lá na frente, né? E esse maestro é você. E aí, para que a orquestra funcione harmonicamente, todos os músicos, com seus instrumentos, eles precisam seguir exatamente aquele roteiro. E quando um dos músicos não consegue acompanhar o que precisa
ser feito ali naquela apresentação, a harmonia da melodia, né, do som, ela fica ali desconfigurada, fica desconjuntada. E no cérebro é da mesma forma. Ele funciona como uma orquestra e quando alguma das funções cognitivas elas não estão se conversando, elas não estão exercendo o seu papel adequadamente, alguma coisa está dando errado. E aí é onde a gente começa a observar quais são as dificuldades, né? O que é que se apresenta. Então, em uma avaliação neuropsicológica, a gente avalia aprendizagem, atenção, funções executivas, inteligência, linguagem, memória, orientação, percepção visual e as praxias. Eu domino tudo isso? Não. Eu trabalho com ferramentas que me ajudam a identificar se essas funções estão exercendo seus papéis adequadamente. E dentro da avaliação existem todas as áreas, né, da equipe multidisciplinar. No entanto, partindo da avaliação, a gente consegue compreender de quem mais a criança está precisando. Ela está precisando da tia Nutri? Ela está precisando da fono? Está precisando da TO? Não, ela precisa da psicóloga, porque eu vim trazer para a psicóloga, porque ela está assim, porque não consegue, não obedece, não isso, não aquilo. E aí, no final de uma avaliação, a gente entende que não tem nada a ver com obedecer ou não obedecer. Tem a ver com dificuldades que estão além do que a criança quer fazer ou não. E dentro, né, de cada uma daqueles grupos, né, funcionais, existem testes diferentes, existem outras habilidades dentro de cada uma delas. Então, por exemplo, para avaliar a aprendizagem, a gente tem todos esses critérios aqui, cada um deles são testes específicos. Eu trouxe aqui um resultado de uma avaliação que eu saí recortando, tirei nome, tirei alguns dados, só para que visualize, né, o que é que a gente consegue encontrar dentro de todo um processo estruturado e o que é que a gente faz com essas informações. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que eu sei que ela tem o diagnóstico de autismo e ela é nível 1 de suporte, né? Ah, tá, então ela é tranquila, ela é verbal, e aí você sabe um monte de coisa, mas ela não está aprendendo. Ela para, ela fica na frente, ela olha, é comportada, mas não está aprendendo. E aí, como é que a gente descobre? A avaliação neuropsicológica, né, como o tema da palestra é a proposta de hoje, ela vai além do diagnóstico, porque a importância de você entender como aquela criança aprende, como aquela criança pensa, né, como ela se organiza, e a partir do momento que a gente entende como a cabecinha daquela criança funciona, aí a escola, né, a psicopedagoga, consegue fazer um planejamento de intervenção, de aprendizagem muito mais assertivo. Por exemplo, essa criança em aritmética apresentou, né, um prejuízo grave no seu desempenho. Então, eu já sei que tem alguma coisa ali com matemática que não está muito legal. Eu sei também que o emprego das rotas fonológicas também, né, está com a habilidade de leitura lentificada. Eu também sei que as estruturas gramaticais estão com o mesmo nível de prejuízo. Eu sei que a fluência com a leitura também está prejudicada, lentificada. Então, é uma criança que parece, né, olhando apenas para esse quadro, parece que ela tem um transtorno de aprendizagem, né? Ela pode aí estar dentro do quadro de dislexia, né, descalculia. Então, olhando para esse quadro. Então, só por aí a gente já consegue ver o que existe de prejuízo e o que é que a criança tem de bom. Porque a gente usa aquilo que ela faz, que ela consegue fazer, que ela executa com excelência, para que ela consiga ter motivos de se permanecer ali, fazer uma atividade que ela consegue e a gente consegue inserir aquela que tem mais dificuldade. Então, se a criança tem esses prejuízos e eu vou trabalhar só com os prejuízos que a criança tem, qual a motivação que ela vai ter para se manter engajada no tratamento?
Mas se eu vou lá e eu sei que ela tem, deixa eu ver, habilidades aritméticas de a contagem de palitos, a questão da percepção visual. Então, visualmente, ela consegue responder algumas coisas. Se eu for só para as contas, né? Então, transtorno de aprendizagem, vou fazer o planejamento para trabalhar isso, isso e isso. Se eu desconsidero o que ela tem de bom, então a criança tende a se envolver, a não aderir ao tratamento. E aí isso perde a qualidade, dá trabalho à professora na sala, e esse menino está fazendo tratamento, está no reforço, está aquilo, está isso, está aquilo, e não está dando em nada. Por quê? Talvez não tenha informações suficientes para entender de que forma pode ser melhor essa abordagem. Aqui também eu coloquei as habilidades atencionais, certo? Então, olhando só o quadro dos critérios de aprendizagem, a gente identifica aquilo. Aqui a gente tem o resultado, né, do encontro de informações dos testes relacionado ao quadro atencional. Já está vendo aí bem mais vermelhinho, né? Então, já tem um prejuízo na atenção. Então, a atenção é a porta de entrada para a aprendizagem. Então, será mesmo que o problema é descalculia, é dislexia? Né? E aí, pode passar o próximo. Aí a gente encontra o próximo, que está aqui relacionado a funções executivas. Velocidade de processamento das informações, né? Precisão na fluência verbal. Aí a gente já vê ali mais evidências que, juntando cada coisinha dessa, aí a gente vai vendo onde é que a gente consegue chegar, né, para alcançar as dificuldades da criança e de que forma a gente pode usar as informações para favorecer o tratamento. Eu só coloquei os quadros desses 3 índices, né? Não coloquei todos aqueles por causa do tempo, mas o objetivo é mais para que vocês entendam que no momento em que vocês receberem essa informação, esse relatório de avaliação neuropsicológica, vocês vão encontrar esse monte de informação. É importante que contenha essas informações, porque elas servem de ajuda, de base, de suporte para que vocês consigam alcançar essa criança de uma forma mais realista. E aí, a avaliação neuropsicológica é fundamental no diagnóstico do transtorno do espectro autista por diversos motivos. Compreensão abrangente do funcionamento cognitivo e comportamental, identificação de comorbidades associadas, elaboração de estratégias terapêuticas e educacionais. É um resumo, né, do que você consegue oferecer e alcançar quando você tem informações mais detalhadas. Então, se eu sei apenas que a criança é autista e o nível de suporte que ela precisa, eu sei alguma coisa sobre essa criança. Mas, o que fazer? O que é que eu ofereço nessa necessidade de suporte? Como é que eu faço isso? E a gente tem, assim, relatos incríveis, né? Tem casos que se encontram, que dentro dos casos clínicos que se encontram, quando a gente consegue discutir com profissionais que estão engajados defendendo a mesma causa, a gente observa avanços muito significativos, porque essa troca com a equipe multidisciplinar, ela faz toda a diferença no resultado. Então, não é só uma bateria de testes, não é só um aglomerado de informações, é saber usar para alcançar a necessidade e a individualidade daquela criança. Então, como Karine colocou no início, quanto menorzinho, ainda bebê, é possível diagnosticar. Imagine que o mínimo de dificuldade que essa criança vai enfrentar na vida, se ela já tem um diagnóstico precoce. A questão da alimentação, que influencia na fala, a sensibilidade, né? A questão sensorial. Então, imagine o quanto essa criança vem sofrendo de pouquinho, né? Silenciosamente, até que chegue aí por seus 3, 4 anos, que entra na escola, começa a ser notado, e aí a gente vem, não, precisa fazer alguma coisa. Agora, os diagnósticos, eles estão mais eficientes pelos avanços nas informações, os avanços de pesquisas científicas, e isso nos dá mais suporte
para conseguir identificar, né, as dificuldades com mais agilidade. Então, tudo faz com que a gente demande, né, a importância de entender a criança de uma forma mais completa. A avaliação neuropsicológica oferece benefícios que vão além do diagnóstico inicial, desempenhando um papel crucial em diversas áreas. Planejamento de intervenções personalizadas, é aquilo que vocês já devem ter muito ouvido falar, né? O tal do PEI. Então, planejar, fazer o plano individual da criança com informações estruturadas, lhe dá muito mais suporte para você, né, explodir o universo de possibilidades da criança. O monitoramento da progressão e ajuste de tratamentos, então, oferece suporte para a equipe terapêutica também. O apoio familiar e educacional, porque a família começa a entender como é que aquela criança aprende, né, o porquê ela não está aprendendo, que não é preguiça, né, que não tem a ver com ela não quer fazer, com estar me enfrentando, não está me respeitando, tem a ver com necessidades que estão ali claras, que ela precisa de uma estrutura diferente para poder conseguir realizar. E a prevenção de problemas futuros, né? Por que problemas futuros? Quanto mais assistência a criança tem diante do que ela precisa, menos dificuldade ela tem, menos ela precisa fazer aquele esforço de conseguir se adaptar e dar um jeitinho de conseguir conviver com aquilo sofrendo, tá? E como é que tá meu tempo? Eu corri, viu? Bom, diante da importância, né, de como a avaliação, do que a avaliação oferece aos tratamentos, eu também trouxe um depoimento, né, que, para minha surpresa, é em comum também com Jéssica, do mesmo paciente, da mesma mãe, né? Família, eu acho que Camila hoje merecia um prêmio, viu? Camila veio, abraçou, né? Eu acredito que o processo de Camila, vou falar um pouquinho, viu? Iniciou com o Luiz Felipe, né? Que ele já estava um pouquinho mais velho, né? E ela percebendo as dificuldades, e aí quando ela me procurou, aí a gente iniciou, fez a avaliação, e aí quando entregou o resultado, eu acredito que já suspeitava, né? Já tinha a desconfiança, mas o Luiz começou a ter o suporte que ele precisava para se envolver, né? Para se adaptar, para ser compreendido, as necessidades dele, né? A pontualidade, algumas questões mais rígidas. E a gente vê hoje o resultado daquele trabalho que foi feito lá no final e que sai refletindo em várias outras situações, lá no início, quer dizer. Então, começou um processo avaliativo que levou a uma conclusão diagnóstica que ofereceu suporte para... A Jéssica era a professora de educação especial. Eu nem conhecia a Jéssica. Mas aí chegou lá para a Jéssica, para ela trabalhar com ele, né, as necessidades. E hoje aqui, isso deve ter uns 4, 5 anos mais ou menos. E aí hoje a gente se encontra, quando eu abri a apresentação da Jéssica, eu digo, gente, como assim? Aí Camila fez, Jéssica também me pediu. Eu digo, olha que coincidência, se tivesse combinado não dava certo. E aí Camila, né, também deixou o seu depoimento em relação a essa situação, que, né, está muito bem... adaptada no momento. E eu fico com ciúme dos meus pacientes quando eu vejo, está com fulano, eu digo, eu sei que a minha responsabilidade era avaliar. Aí quando vai estar com fulano e eu não tô sem notícia, eu digo, e tá como, né? Eu tenho um ciúme, parece que é uma coisa que era tudo meu, mas na verdade, quanto mais assistência tiver, melhor. Pode. Olá, eu sou Camila, sou a mãe do Luiz Felipe e da Maria Mariana, ambos diagnosticados com transtorno do espectro autista. Eu vim falar só um pouquinho sobre essa aceitação nesse processo, né, de reconhecimento que a nossa criança está dentro do espectro autista. Primeiro, nós procuramos ajuda, né, porque ele apresentava esses comportamentos repetitivos, dificuldades de aprendizagem, e a nossa ajuda foi com a Priscila. E a Priscila, ela
aplicou todos os testes, aplicou seu conhecimento, né? E nesse processo de desenvolvimento ela teve uma parcela muito alta de contribuição, né? Onde ele teve avanços na sua socialização, teve avanços na sua aprendizagem, teve avanços ali significativos em todo esse processo, que eu costumo falar que tudo é um processo, né? E hoje ele está um adolescente, né? E um adolescente que cada dia mais ele avança. Para Camila, né, minha gente? Bom, então, era isso, né, que eu queria deixar para vocês, que existem muitas possibilidades além do diagnóstico e de forma responsável a gente consegue chegar, né, num potencial que você jamais esperaria daquela criança. E eu digo jamais esperaria porque eu trabalhei na AP um tempo e a gente, né, eu na equipe de reabilitação intelectual, e alguns momentos de confraternização, festa de São João, do Natal e tal, a gente precisava montar alguma apresentação com a equipe e que as crianças participassem. E aí, às vezes, eu ouvia alguns colegas diziam: não, vamos fazer só com fulano não vai não conseguir fazer isso. Para fulano a gente bota ele para fazer só isso. E aí eu ficava, parece que quando dizia, fulano não vai conseguir não fazer, vamos deixar ele só assim, aí ficava na minha cabeça, ele vai ter que conseguir, ele vai conseguir. E aí surpreendia, né? É quando a gente colocava e dizia, não, esse eu tomo conta. E aí quando a gente colocava e propunha, né, o que era para fazer, eles assim arrasavam. E sempre dando respostas para a gente, porque eles têm... As crianças têm essa capacidade de nos dar as respostas que a gente jamais esperaria, né, que eles nos dariam. Então, como profissionais e seres humanos, devemos nos comprometer a enxergar além dos rótulos, reconhecendo o potencial inerente em cada pessoa e construindo juntos um futuro mais acolhedor e responsável. Muito obrigada. Estamos chegando ao final da manhã. Muita coisa boa. Aqueles que já fizeram suas perguntas podem botar as demais que estão lá, e aqueles que ainda não fizeram, caso desejem, pode também estar perguntando, tá bom? Agora eu gostaria de convidar a Jéssica Viana, que é psicopedagoga, Maria Jéssica Silva Viana dos Santos, é pedagoga, é psicopedagoga, especialista em educação especial e inclusiva, com formações em transtorno neurodesenvolvimento, gestão de comportamentos inadequados e é pós-graduada em análise do comportamento aplicado ao autismo, com certificações Denver e testes de editores. Atua como professora de educação especial do estado de Alagoas, psicopedagoga no CETEA, em Santana do Ipanema, e no Instituto Amaro. É mestranda em educação e estudante de fonoaudiologia. Dedica-se há 3 anos ao estudo do autismo em contexto clínico e escolar, com foco no desenvolvimento infantil. Olá, pessoal. Primeiro eu queria saber... Banheiro que ela disse não é esse, não é no outro, não. Toda doente aqui. Eu sei que a gente tem compartilhado muitos desafios, não é verdade, na sala de aula. E eu quero saber quem é estudante de pedagogia. Eu também estudo em você. E os desafios no ambiente escolar. É o que a gente tem observado na sala de aula, não é verdade? Porque eu, enquanto Ele está com o dedo ali, está esperando ela. Eu, como professora de educação especial, chegou